Gente, nós mostramos ontem aqui no Jornal Cidade Verde o caso da bebê de 3 meses que ficou engasgada e foi salva pelos policiais rodoviários federais. Mas se a situação acontecer aí na sua casa, você sabe como proceder, a maneira correta de agir diante de uma situação de engasgo? A pergunta eu vou fazer também agora para a Graciane Souza, que na verdade vai explicar para a gente, não é, Gracia, a maneira correta de agir diante de uma situação dessa que eu tenho certeza que muita gente ainda não tem a noção, mas apesar de ser simples, pode de fato salvar uma vida. Não é isso, Gracia? Muito boa noite para você. Boa noite, Nájila, a você, boa noite a todos que nos assistem. Isso mesmo, esse caso que você citou, a gente deu ontem aqui no jornal, que ocorreu na cidade de Colônia do Gurgueia, uma criança de poucos dias de vida que por pouco não perde a vida por causa de um engasgo. Quem vai dar mais detalhes sobre como proceder é o Romeu Viana, que é instrutor de primeiros socorros aqui da PRF. Romeu, boa noite a você. Em primeiro lugar, o que se deve fazer em casos como esse? A gente citou o caso dessa bebê. Não é uma coisa muito rara de acontecer entre crianças. Boa noite. A gente, inclusive, agradece a oportunidade de estar podendo passar algumas técnicas, porque o que é importante se frisar e deixar claro é que você deve fazer algum procedimento. O que acontece com os pais é que eles ficam muito nervosos em não saber como proceder, terminam entrando em desespero e isso só agrava a situação, podendo chegar à triste situação de morte do bebê, certo? O engasgo, ele é uma situação que ocorre em qualquer fase de idade, ele não especifica, ele não tem etiologia. Pode acontecer no bebê, pode acontecer no adulto, no cadeirante, na grávida. Então, são situações que acontecem cotidianamente no meio da gente, da sociedade. Antes da gente demonstrar essa manobra, né, que salvou a vida desse bebê lá no interior do Piauí, o senhor falava que a questão da calma é importante, ligar para o SAMU ou buscar atendimento também é importante, mas tem que agir. Isso, muito bem, como você frisou. Toda vez que acontecer uma ocorrência que envolva emergência de primeiro socorro, você deve acionar o SAMU, primeiramente. Mas no caso de engasgo, esse procedimento de engasgo, ressuscitação cardiopulmonar, você deve proceder com as técnicas primeiramente. Então, a gente sempre gosta de divulgar as técnicas para que sejam feitas na hora, de imediato. Não dá para esperar o SAMU chegar. Você aciona o SAMU e já começa a proceder com a técnica. Se você souber fazer as manobras, você vai conseguir com certeza êxito em salvar esse bebê ou essa criança ou esse adulto que chegasse a engasgar. Até porque o tempo, o senhor me falava que é questão de minutos ali que podem levar à morte de crianças. Nosso organismo, principalmente o tecido cerebral, ele não resiste muito tempo sem oxigênio. Portanto, os procedimentos têm que ser feitos no local após a ocorrência do engasgo, no caso aqui da situação. Questão de minutos. Questão de minutos. O êxito que os colegas conseguiram em Colônia de Gurgueia foram exatamente por isso. Eles agiram no momento certo, com a técnica correta. Então, graças a Deus, conseguimos êxito. E Romeu, e agora a gente pode fazer uma demonstração dessa manobra que salva vidas e ela é direcionada para bebês, crianças a partir de que idade? Essa técnica ela é direcionada para bebês de idade de 29 dias a 1 ano, que é quando você consegue suportar o peso de uma criança no antebraço, certo? Então, de forma simples, você pode, as suas mãos, fazer 2 vezes, certo? A mão direita e esquerda, tanto faz, se você é destro ou canhoto. Num dos vezes, você vai segurar aqui a via aérea do bebê, abrir. No outro vez, você vai segurar a nuca do bebê, certo? Feito isso, você vai posicionar ela de costa para você e apoiar seu antebraço aqui na coxa. Isso você pode fazer sentado ou em pé. No caso, eu estou em pé, eu vou apoiar aqui para evitar, quando eu fizer essa taportagem, o bebê não baixar. Então eu apoio aqui. Localizo aqui nas costinhas do bebê, entre as 2 escápulas, essa região aqui em cima do ombro, baixo do ombro, e com o calcanhar da mão eu vou fazer 5 tapotagens, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta eu posiciono novamente o V na nuca, viro, dou uma olhada. Não é para pinçar cega, não é para meter o dedo na boca da criança.
Depois você vai localizar entre a linha dos mamilos, uma linha bem ligando os dois mamilos, bem no centro, você vai fazer 5 compressões com os 2 dedos indicador e médio. 1, 2, 3, 4, 5. Posiciona novamente naquela inicial que eu fiz a primeira vez, caso não tenha desengasgado, e faz novamente 5. No caso de engasgo por leite materno, líquidos, alimentos, esse procedimento já é suficiente, certo? Essa técnica é utilizada tanto para desobstrução de alimentos pastosos, líquidos, como os sólidos, tampa de garrafa, peças de brinquedo. Então, quando ela é utilizada da forma correta, você consegue desobstruir qualquer tipo de objeto, a não ser que haja um edema de glote. Aí é um procedimento mais que a gente não consegue com essa técnica. Ei, Romeu, a gente tem uma entrevista do estúdio, Nájila, a gente lhe ouve. Bom, Graça, a gente está pegando como exemplo o caso dessa bebê que mostramos inclusive ontem aqui no Jornal Cidade Verde, que se engasgou e prontamente os policiais socorreram essa criança. Mas a gente sabe que a situação de engasgo também acontece com os adultos. Então, aproveitando a participação no Jornal Cidade Verde do policial Viana, eu queria que ele explicasse para a gente também. É diferente como proceder diante de uma pessoa adulta que está se engasgando? Ei, Romeu, a Nájila pergunta se em caso de adultos a manobra é essa ou é totalmente diferente? A manobra muda por questão de estatura física, né? Altura, tal, peso, massa corporal, como também a situação do engasgo parcial e total. O bebê, quando ele já se apresenta com engasgo total, roxeado, sem movimentos. O adulto, a criança, o adulto, eles têm essa fase de transição entre o engasgo parcial e o engasgo total. Essas duas fases são transições entre o estado consciente e inconsciente da vítima, certo? Então, quando ele está consciente, a manobra é uma, que é a de Heimlich, que a gente diz que são as compressões abdominais, abaixo aqui do umbigo, abaixo do umbigo aqui, no processo de chifóide de umbigo, entre o chifóide e o umbigo, você vai fazer compressões abdominais, isso não tem tempo, é até desengasgar, certo? Tá certo, Nájila, tá aí uma entrevista bem esclarecedora que com certeza salva vidas. Eu volto com você. Com certeza, Graciane. E não é tão difícil de aprender, né? Mas muito importante e pode sim pode salvar qualquer pessoa, seja uma criança ou um adulto que esteja aí passando por essa situação que é desesperadora, sim.